E nós vamos para o texto que Deus me deu, que está em João capítulo 8, verso de número 3 em diante, que diz o seguinte: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. No grego, é dito que ela foi arrastada à força. Ela foi arrastada à força. Revela o resultado da hipocrisia daqueles homens que submeteram aquela mulher a uma grande vergonha, sem se importarem com os sentimentos dela, sem se importarem com a vida dela. Sabe, as pessoas à nossa volta têm pedras nas mãos. Lá no seu trabalho as pessoas têm pedras nas mãos. Até mesmo no lugar onde esperamos aceitação, as pessoas têm pedras nas mãos. Infelizmente, as pessoas têm pedras nas mãos. E o salmista já dizia: é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Dias atrás eu estava lendo um comentário de uma internauta que escreveu em um post de uma situação que aconteceu no Brasil que chocou o Brasil. Um pai no interior de São Paulo descobriu que sua esposa estava o traindo e ele matou os 2 filhos e se matou. E o comentário dizia assim, direcionado àquela esposa, àquela mãe: você matou o seu esposo, você matou os seus filhos e você matou a sua própria vida. Você nunca mais terá paz no seu coração. Uau, que triste, que comentário terrível. Que comentário terrível. As pessoas, elas têm pedras nas mãos. As pessoas, elas não têm misericórdia. Esta mulher errou, mas você também já errou na vida, ou não? Ela foi surpreendida no seu erro, aonde os mestres da lei e os fariseus a levaram até Jesus. Você também já foi surpreendida no seu erro. Ela foi exposta diante de todos. Você também já foi, talvez. Ela foi sentenciada pelas pessoas. Talvez você também já foi sentenciada. Ela foi ferida e exposta. Você também. A vida tem situações assim. Ficamos em dívidas emocionais, ficamos no negativo, com as emoções no vermelho. Isso acaba gerando uma vida amarga. Se continuarmos carregando essa dor, nossa vida ficará presa, amarrada, machucada, sem condições para seguir em frente com alegria e boa expectativa. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei se você foi vítima. Eu não sei se você, de fato, errou, falhou. Não importa como você chegou aqui nessa noite. O que importa é que Jesus está dizendo para todos nós: estou fazendo uma coisa nova. Hoje é noite de coisas novas. Hoje é noite de oportunidades. Então, para você viver
os planos de Deus em 2026. Deixe Jesus zerar suas dívidas emocionais. Talvez são tantas, são tantas, são tantas. Talvez você, mulher, sofreu tanto na vida. Você está tão ferida, tão magoada, que você não abre espaço para cura. E até hoje você está paralisada. Até hoje você não consegue ser feliz. Até hoje você não consegue romper. Ou talvez você, homem, também. Sua honra foi ferida. Eu não sei o que você passou, mas talvez hoje você não consegue fluir. Você não consegue ir adiante. Talvez você não consegue nem sequer acreditar em você mesmo. Eu não sei. Mas Jesus conhece o teu coração. Ele sabe o que você passou. Ele sabe o que você vem passando. Permita que Ele cure suas feridas emocionais. Segundo, creia na limpeza espiritual do perdão de Jesus. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Em Mateus 26, 28 diz: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Diante de Deus, o principal não é o pecado, pois nele os pecados são perdoados. O que Jesus mais se importa é com a sua rendição, é com a sua entrega, é com o seu arrependimento. O que Jesus mais se importa é o quanto você está disposto a se entregar totalmente. Não são os seus pecados. Você pode se considerar o maior de todos os pecadores aqui diante dessa plateia. Ou você que está me assistindo pela internet. Você pode se achar o maior de todos os pecadores. Tem perdão para você. Tem misericórdia disponível para você. O mais importante não é o pecado, o mais importante é o quanto você está disposto a se render, o quanto você está disposto a se entregar, o quanto você está disposto a se arrepender e viver uma nova vida, viver os planos que Deus tem preparado para você. Há uma nova estação. E você entrou nessa nova estação. Você entrou num novo ano. Estamos entrando em uma nova semana. Tem algo preparado para todos nós. Então, creia na limpeza espiritual do perdão de Jesus. Jesus pergunta para aqueles homens: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Uau, que forte isso. Aqueles hipócritas foram saindo um por um. Toda vez que Jesus faz uma pergunta, Ele está nos ensinando. Ele está nos direcionando. Para deixar Ele fazer tudo. Quando Ele terminava de falar, a mulher estava em pé. Ele estava em pé em sua frente. Ele não permanecia em pé olhando nos olhos dela. Ele se abaixava e escrevia na areia. E eu fiquei perguntando por que isso. E eu tive um discernimento, um entendimento. Porque diz o versículo 10: então Jesus pôs-se em pé. Ele só ficou de pé olhando para ela quando ele tinha algo
para fazê-la olhar ao seu redor e não ver aqueles homens acusando. Ou seja, Jesus, ele olha para aquela mulher e diz o seguinte: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela olhou e respondeu: ninguém, Senhor, disse ela. O que me chama a atenção é que enquanto aquela mulher estava em humilhação, enquanto aquela mulher estava com medo, enquanto aquela mulher estava sendo acusada por aqueles homens, ela estava em frangalhos, ela não conseguia nem olhar nos olhos de Jesus. Ela estava envergonhada pelo seu erro, pela sua falha, pela sua atitude. Jesus não constrange aquela mulher olhando nos seus olhos. Ele se abaixa. Mas quando ele tem uma palavra de esperança para ela, ele olha nos olhos. Não para acusá-la, mas para fazer perguntas. Mulher, onde estão os teus acusadores? Mulher, tem alguém aqui para te acusar? Mulher, olha ao seu redor se tem alguém tentando atirar uma pedra em você. E ela vai responder e ela diz: ninguém, Senhor. Isso significa que Jesus, ele sempre tem uma nova oportunidade para você. Versículo 18 do capítulo 43 de Isaías diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Então que você possa abrir espaço para novos sonhos e novas oportunidades que Deus vai gerar a partir de hoje na sua vida. Para você viver o novo de Deus, deixar Ele fazer tudo novo. Quarto, olhe para frente com o seu novo RG. Jesus declarou dizendo: eu também não a condeno. Eu também não a condeno. Agora ele está olhando nos olhos dela e dizendo: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Deus faz nova todas as coisas e nos dá um futuro lindo. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: filho, filha, por que você tem colocado um ponto final na sua história? Por que você tem colocado um ponto final nos seus sonhos, nos seus projetos? Por que você tem colocado um ponto final na sua vida sentimental, emocional, financeira, física? Só porque você está passando por um deserto? Só porque você está passando por um momento difícil? Eu tenho um caminho novo para você trilhar. Eu tenho uma saída. Eu tenho a solução. Eu tenho a cura. Eu tenho a transformação. Eu tenho a libertação. Eu tenho. Jesus tem aquilo que você precisa. Não desista daquilo que Jesus não desistiu. Não desista daquilo que Deus não desistiu. Deus não desistiu do Tiago e da Dai. Deus não desistiu de nós, mesmo quando entrou o pecado no mundo. Deus não desistiu. Parece que tudo tinha terminado, mas Deus não desistiu, porque Ele tinha algo novo para fazer. Deus não desistiu de mim quando eu estava realmente numa situação difícil na minha vida, na adolescência. Foi numa celebração como esta que eu tive um encontro com Ele e Ele disse: filho, eu tenho um plano para você. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho novas oportunidades para você. E todas as oportunidades que eu realmente agarrei me trouxeram aonde eu estou hoje.
Esse é o nosso Jesus. Por que que você vai desistir? Você não pode desistir. Você não pode desistir. Gênesis 17:5 fala: não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. De uma pessoa comum a um pai de nações. Abraão mudou o nome, um novo RG. Aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus disse a ela: eu também não a condeno, vá e não peques mais. Jesus fez com que a situação contrária fosse transformada em uma oportunidade. Meu Deus, você está entendendo? Até aquilo que é ruim na sua vida vai cooperar para o seu bem. Porque para aquela mulher era o final da sua história, era a sua morte. Porque ela foi pega em adultério. Mas na verdade, tudo cooperou para ela ser perdoada e viver uma nova história em Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jacó, de um pecador com graves falhas de caráter, a um vencedor com Deus. Uau! Jesus muda o nome. Jesus quer te dar uma nova identidade nessa noite. Uma identidade de vencedor, de vencedora. De alguém que não desistiu, mas confiou, acreditou, se entregou e testemunhou dos grandes feitos do Senhor. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Novo registro, nova identidade, novas atitudes, nova ficha, novo nome. Uma nova história. Para deixar ele fazer tudo novo na sua vida, quinto e último. Se entregue ao novo e único amor para a vida toda. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uau! Olha isso! Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isaías 43:19, parte B, até no deserto vou abrir o quê? Um caminho e riachos no ermo. Em 2 Coríntios 5,17 diz o texto: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Em Romanos 6,4 o apóstolo Paulo diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se entregue ao novo e único amor para a vida toda. Olhe para frente com o seu novo RG. Há uma nova estação para você viver, há uma nova vida. Abre espaço para novos sonhos e novas oportunidades. Creia na limpeza espiritual do perdão de Jesus. Independente do que você fez, hoje é noite de perdão. Basta você se arrepender. Basta você realmente se arrepender. E deixe Jesus zerar suas dívidas emocionais. Quais são suas dívidas emocionais? Ou quais são as suas feridas? Quais são? Essa mulher tinha uma dívida.
Talvez você também tenha dívidas emocionais, ou talvez você recebeu de alguém uma herança terrível. Eu não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu sei: o mesmo Jesus que operou na vida da mulher adúltera, o mesmo Jesus que transformou a realidade do Tiago e da Dai e deu a eles uma nova oportunidade para viver o novo, para viver uma nova estação, para viver o propósito que Deus tem para eles. O mesmo Jesus que me tirou de um lugar de paralisia e me trouxe até aqui, é o mesmo Jesus que está nesta noite, neste ambiente, para te curar, para te dar uma nova oportunidade, para fazer com que você vá além e você viva tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Se prepare, 2026 será o melhor ano da sua vida até os dias de hoje, em todas as áreas da sua vida, para a glória de Jesus. Se coloque de pé e ao som dessa canção, eu quero orar por você. Eu quero que você saia do seu lugar. Você que precisa liberar perdão, você que foi ferido, ferida, e até hoje essa ferida está aberta, Jesus quer te curar. Você que está vivendo dias difíceis, passando por um deserto que só você sabe, eu quero que você saia do seu lugar para vir para o altar. Jesus não te envergonha, Jesus não te expõe, Jesus não te apedreja, não. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja reunida, Jesus. E há uma promessa sobre a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu apresento cada homem e cada mulher no teu altar, Senhor, vidas que estão com os corações abertos para ti, aonde ouviram a tua palavra, e assim como aquela mulher, Senhor, que estava, Senhor, diante de uma situação difícil, Senhor, diante de um cenário terrível, o Senhor deu a ela a oportunidade de viver o novo. Eu não sei, Senhor, quais são as acusações, eu não sei quais são os erros, as falhas, mas talvez os teus filhos estão aqui no altar, clamando a ti, pedindo o perdão, Senhor. Senhor, perdoe os teus filhos, perdoe a todos nós, Senhor, porque estamos diante de ti, reconhecendo que tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, eu oro também por aquelas vidas que foram feridas com palavras, com atitudes, Senhor, vidas que foram violentadas, ó Pai, vidas que sofreram e vem sofrendo, Senhor. Nesta noite derrama do teu bálsamo, Senhor. Traga cura, Senhor, para o corpo físico, traga cura para a alma, traga cura, Senhor, nas áreas da vida, ó Pai, seja sentimental, emocional, Senhor, seja psicológica, seja qual for a área, ó Pai, que o inimigo tenha atingido esta pessoa, Senhor. Nessa noite eu oro, eu intercedo, eu repreendo toda depressão, toda mentira que Satanás vem soprando sobre esses ouvidos. Eu repreendo nessa noite, ó Pai, que as tuas verdades venham sobre os teus filhos, que hoje, ó Pai, eles possam realmente viver o novo, Senhor, aceitar o perdão e também, Senhor, se arrepender dos seus erros para viver uma nova história, para viver uma nova estação. E eu profetizo sobre eles novos sonhos,
sonhos, novas conquistas, novas realizações. Eu oro pela tua igreja, Pai, eu oro por cada família aqui representada. Sabemos que o inimigo não dorme, sabemos que o inimigo trabalha, Senhor, contra as nossas vidas, mas eu oro para que toda ação do inferno caia por terra. Eu oro para que todo o ataque de Satanás caia por terra, mas que as vidas, as famílias sejam blindadas, Senhor, por Ti. Esconda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas, nos protegendo, nos guardando, porque sabemos, ó Pai, que o inimigo tem atingido famílias, ó Pai, assim como aquela família do interior de São Paulo. O inimigo encontrou uma brecha, Senhor, e entrou, mas nós repreendemos, Jesus. Nós oramos pelos familiares, nós oramos pelos amigos, nós intercedemos por eles, Senhor. Nós intercedemos nessa noite como igreja, uns pelos outros, e nós oramos para que cada vida aqui presente possa destravar no mundo espiritual, e aquilo que era uma paralisia, aquilo que era um decreto de morte, aquilo que era um ponto final, eu oro para que a partir de hoje seja um soprar do Teu Espírito, e que os Teus filhos possam viver o novo, que os Teus filhos possam avançar, que os Teus filhos possam realmente perseverar e não desistir. Vale a pena, vai chegar o dia do banquete, vai chegar o dia da festa, vai chegar o dia de você celebrar. E quem recebe essa oração, diga: eu recebo em nome de Jesus, eu recebo em nome de Jesus. Sabe, o devocional de hoje eu não tinha lido ainda quando eu fiz a mensagem, mas Michele, pela manhã, quando eu estava me preparando para vir para a primeira celebração, Michele disse: Júnior, você viu o devocional? E eu disse: ainda não fiz. E ela disse para mim: olha isso. E ela leu para mim o último parágrafo. Parte dele diz assim: em um mundo de buzinas e insultos, seja o olhar que acolhe, a palavra que cura, o gesto que ilumina, seja a luz que aponta a faixa invisível entre a pressa e o respeito, entre a indiferença e o cuidado. Amar hoje é um ato de resistência. Cuide para que o seu amor não esfrie, mas que ele inflame corações e aqueça um mundo tão gelado. E a frase do dia diz: a verdadeira autoridade não está no poder de jogar pedras, mas de fazê-las cair. Uau! Deus é lindo! Deus é lindo demais! A verdadeira autoridade não está no poder de atirar pedras, mas de fazê-las cair. Que sejamos homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que sejamos uma igreja viva que ama, uma igreja que não aponta, que não atira pedras, mas uma igreja que ama, cura, restaura e envia. Amém? Vocês podem voltar para os lugares de vocês. Eu quero fazer mais uma oração, e eu quero orar por pessoas. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Talvez você nunca se posicionou para fazer essa oração, mas eu quero orar por pessoas que a partir de hoje querem se entregar totalmente a Jesus. Aquilo que eu ministrei, pastor, eu quero me entregar, eu quero realmente ser melhor, eu quero realmente viver com Jesus, eu quero viver essa nova estação, eu quero viver um novo ano com Jesus. Levante suas mãos aí onde você está, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem muita gente, levante as mãos bem alto. Deus abençoe. Nossa, tem muita gente. Deus abençoe, Deus abençoe. Coloca a mão no seu coração agora. Eu quero orar por pessoas agora que estavam afastados. Pastor, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, mas eu quero voltar. Eu quero que você levante suas mãos. Tem alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Tem muita gente também. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu oro por essas vidas. Vidas que nessa noite estão se entregando totalmente a Ti, Senhor. Sabemos que hoje chegou salvação nesta casa.
Escreva o nome delas no livro da vida, perdoe os seus pecados, as suas falhas, e faça, Senhor, que elas venham viver o novo, que elas possam viver o extraordinário, que elas possam desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado, daquilo que o Senhor tem planejado para elas. Eu já repreendo toda ação do inimigo contra essas vidas, mas que em todo tempo elas sejam vitoriosas em Ti. Eu oro por aqueles que estão voltando para os Teus caminhos, Senhor, perdoe seus erros, as suas falhas. Senhor, sabemos que hoje os céus estão em festa, mas nós também aqui na Reviver celebramos cada vida que está voltando para a casa do Pai, cada vida que está se arrependendo e se entregando totalmente a Ti. A minha oração é que o fluir da Tua graça, o fluir do Teu amor, o fluir do Teu Espírito seja sobre essas vidas, e que elas possam realmente romper as barreiras, que elas possam vencer no deserto, que elas possam trilhar o caminho que o Senhor preparou, ó Pai, e que nada venha impedir o Teu agir, nada venha impedir o Teu romper, que toda ação do inferno contra essas vidas, nós como igreja repreendemos essa noite, nós não aceitamos, mas que elas possam romper em todas as áreas, e que elas possam dizer todos os dias a partir de hoje: eu e a minha casa